Prosseguindo com o nosso cartão de visita, o próximo passo é inserir um texto com o nome do advogado, dono aqui do cartão de visita. Para trabalhar com texto no CorelDRAW, você vai usar essa ferramenta, que é a ferramenta texto, que pode também ser executada pela tecla F8. Existem duas formas de você trabalhar com o texto. Você pode ter o texto de parágrafo, utilizado, por exemplo, para você fazer um jornal, um texto grande ou algo assim. Você pode também usar um texto artístico, onde você pode utilizado para títulos ou textos isolados. E também é possível você adicionar um texto a um caminho, mas veremos isso um pouco mais à frente. Como é que funciona? Se você clicar, deixar o botão pressionado e arrastar, você cria um bloco de parágrafo, onde você pode digitar o texto dentro dessa caixa que foi limitada na hora que você criou a ferramenta. Lembrando que aqui você pode também redimensionar o tamanho dessa caixa. Mas não é o meu caso. Eu quero apenas um texto com o nome do advogado, que é José da Silva. Então eu vou clicar aqui na ferramenta seleção. O texto está selecionado, então delete. Para trabalhar com texto artístico, que é um texto de uma linha só, não necessariamente uma linha só, porque eu posso quebrar o texto com Enter, mas um texto que eu não tenho recursos de parágrafo, como alinhamento, parágrafo, etc. Então eu vou clicar, apenas um clique. Aqui eu tenho a caixa muito parecida, a barra de ferramentas muito parecida com o Word, por exemplo, onde eu posso definir o tipo da letra e o tamanho dela. Vou apenas diminuir um pouquinho o tamanho da letra, vou colocar aqui 18, e vou colocar o nome do advogado, que é José da Silva. Para poder mover, ou até mesmo redimensionar ou algo assim, sempre utilize a ferramenta seleção, porque você tem o objeto selecionado e você consegue movimentar para o local desejado. Não gostei da fonte, não gostei da letra. Com o texto selecionado, você pode especificar aqui qual fonte você vai utilizar. Se você quiser alterar a cor, por exemplo, só de uma parte do texto, porque se você clicar com o botão da esquerda sobre uma cor, ele vai alterar de todo o objeto selecionado. Você vai acionar novamente a ferramenta texto e você vai selecionar o que você deseja trocar a cor. Dessa forma, somente aquele item que você selecionou vai ser alterado. No meu caso, eu vou deixar em preto mesmo, só que eu posso também trocar aqui o tamanho por aqui diretamente, ou você pode utilizar, lembrando que, neste caso, que evite você redimensionar utilizando o ponto de edição central, porque você vai perder proporção do texto. Sempre, estou usando Ctrl Z para voltar, sempre utilize o Shift e use aqui a diagonal para que você tenha textos diminuídos ou aumentados, proporcionalmente. Tá aí. Então gostei, vai ficar assim. Eu quero centralizar esse texto em relação a esse retângulo que eu tenho aqui. Então eu faço assim, seleciono o texto. Só que se eu clicar no retângulo, ele vai desmarcar um e marcar o outro. Então eu vou selecionar o texto primeiro, deixo a tecla Shift pressionado e clico no retângulo. Se eu pressionar a tecla C do cachorro aqui, C, ele vai pegar o texto e vai centralizar em relação ao retângulo. Ele vai centralizar horizontalmente o texto. Isso funciona para qualquer objeto. Eu quero ter certeza que essa balança está realmente no centro desse objeto. Então clico na balança, Shift pressionado, clico no retângulo C, ele vai se centralizar para mim. Quero, além disso, colocar aqui a palavra advogado aqui embaixo, mas eu quero usar também o advogado utilizando a mesma fonte, a mesma formatação. Eu posso, lógico, criar aqui, clicar com A, clicar sobre qualquer ponto e escrever. Eu posso fazer uma cópia desse objeto, eu posso clicar em cima dele. Pressionando a tecla mais do teclado, ele faz uma cópia por cima dessa. Dessa forma, eu posso mover.
Se você estiver utilizando, por exemplo, um notebook, por exemplo, que você tem dificuldade de acionar a tecla mais, você pode utilizar a tecla Ctrl D. Ok, ele faz a cópia para você também. Ou é claro, você também pode utilizar Ctrl C, Ctrl V, mas ele vai utilizar muita memória para fazer isso. Então eu aconselho você a utilizar o Ctrl D ou simplesmente pressionar a tecla mais. Feita a cópia, vou pegar aqui a ferramenta texto. Vou marcar aqui o texto e vou escrever advogado. Vou colocar bem menor, então eu vou aqui usar a ferramenta de seleção. Shift pressionado. Diminuir bem, vou colocar aqui embaixo. Eu quero ter certeza que esse advogado está no centro do José da Silva. Então, o advogado está selecionado, Shift pressionado, clico no José da Silva. C está centralizado. Sempre, qualquer alteração, clique no botão salvar ou Ctrl S para que essas alterações sejam salvas. Se você não tiver uma fonte que você não gostou, por exemplo, não tem nenhuma fonte instalada aqui que eu achei que ficou legal para o cartão de visita. Então na próxima aula eu vou mostrar para você como é que você vai baixar fontes, instalá-las e utilizá-las aqui no CorelDRAW. Até lá!